Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Nós temos a descrição da primeira grande visão do apóstolo João, quando ele foi convidado por Deus para subir aos céus. E lá ele enxergou o trono glorioso de Deus. Deste modo, ele compreendeu, ele entendeu que a terra e os céus estão sob o governo daquele que criou todas as coisas. Nós vamos nesse domingo meditar aqui em Apocalipse 4, no próximo, se Deus permitir, no capítulo 5. E esses dois capítulos que iniciam a visão celeste do livro do Apocalipse descrevem Deus em seus dois principais atributos em relação a nós. Primeiro como Criador, que é justamente do capítulo 4, e depois como Redentor, que é a figura central do Cordeiro no capítulo 5. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4 especificamente, fazer a leitura deste capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. Prestemos atenção, portanto, à leitura da palavra de Deus. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Até aí, queridos, a leitura do capítulo 4. Quando nós meditamos os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós vemos a realidade de uma igreja aqui na terra, representada nas 7 igrejas lá da Ásia Menor, uma realidade de muitos confrontos, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Problemas internos, como divisões, como imoralidade, como problemas doutrinários, problemas externos, a perseguição do Império Romano. Imagine só, uma igreja frágil, pequena, indefesa, sem direito algum perante a sociedade, sem qualquer direito civil na época, totalmente à mercê de um império avassalador, de um império que havia esmagado nações, um império que há séculos já, dá para dizer, estava
agindo, desde do primeiro século antes de Cristo, estava agindo e conquistando povos e nações e reinos, e ainda iria se expandir muito até a conquistar grande parte do mundo antigo. Esse era o grande inimigo da igreja cristã no primeiro século, o Império Romano. Como a igreja, uma instituição tão frágil, sem armas, sem líderes influentes na sociedade, porque os cristãos não eram líderes influentes na sociedade. Eram pessoas humildes, eram pessoas simples, muitas inclusive, pessoas das classes mais baixas da população. É claro que havia também pessoas das classes mais altas que iam aos poucos se convertendo. Mas em si, era considerada uma igreja de pescadores, uma igreja cujos principais líderes eram galileus, eram homens que eram considerados como iletrados. Como uma igreja assim conseguiu resistir ao poderio do maior império que esse mundo já viu? E não só resistir, como também, afinal das contas, até mesmo vencê-lo e continuar sendo a instituição mais duradoura que esse mundo já viu. Entendendo, acima de tudo, a quem ela serve, quem é o Deus que está acima desta igreja, por trás desta igreja, por baixo desta igreja, sustentando-a o tempo todo. João teve um privilégio único na ilha de Patmos, naquele domingo que ele diz, naquele dia do Senhor. Porque Deus o convidou para dar uma espiada nos céus. Dar uma olhada nas coisas lá em cima. Qual era o objetivo de Deus com isso? Que João, e que toda a igreja, para quem João escreveria, ou seja, nós também que recebemos esse livro, esta carta, tivesse uma noção de como são as coisas lá em cima, para que assim a nossa visão de como são as coisas aqui embaixo fossem mudadas. Enxergando o céu, nós compreendemos melhor a terra. Dando uma visão, dando uma olhada no trono de Deus, dá para compreender um pouco mais também as razões, os motivos das coisas que acontecem aqui embaixo. Portanto, o meu tema baseado no capítulo 4 aqui de Apocalipse hoje é esse: ver o céu muda o modo como nós vemos a terra. Ver o céu muda o modo como nós vemos a terra. Veja, meu querido, minha querida, o apóstolo João teve um privilégio maior do que Isaías, teve um privilégio maior do que Paulo. Esses dois homens antes também viram o céu. Isaías viu o trono de Deus, lá está registrado no capítulo 6, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E há muitas semelhanças das descrições resumidas que Isaías faz no capítulo 6, com essas que João faz aqui. Mas João viu muitas coisas mais, muito além. O apóstolo Paulo, o que tudo indica também, foi convidado para ir até o céu, ele mesmo diz, que conhecia um homem no Senhor, provavelmente ele mesmo, não estava querendo se exaltar com essa ideia, com essa revelação. E ele diz que foi até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis e não foi permitido a ele que registrasse. Então ele viu, mas não pôde registrar. Graças a Deus, alguns anos depois, João foi a esse mesmo lugar e não lhe foi proibido registrar. E portanto ele registrou esses acontecimentos, esses eventos. Olhar para eles hoje, compreender um pouco daquilo que João viu lá no céu, ajuda nós a entendermos melhor a terra, o mundo em que nós vivemos. Veja que o texto diz: depois destas coisas, ou seja, depois que João confeccionou as 7 pequenas cartas que Jesus ditou e disse que ele era para enviar às 7 igrejas da Ásia, ele disse que olhou e eis não somente uma porta aberta no céu, enxergou de alguma maneira uma porta que se abriu, provavelmente uma porta de luz que se abre no céu, e uma voz, aquela mesma primeira voz, provavelmente a do próprio Cristo, que falou com um som de trombeta, o convidou: sobe para aqui.
sobe para este lugar e te mostrarei as coisas ou o que deve acontecer depois destas coisas. E João então descreve que imediatamente, ele não pegou nenhum meio de transporte, ele simplesmente foi instantaneamente, ele diz: eu me achei em espírito. Aqui uma informação importante, porque toda a visão que João terá no livro do Apocalipse, precisa ser mediada por essa palavra: achei-me em espírito. Ele não subiu lá, digamos, com corpo, foi uma visão espiritual. Por isso que muitas das descrições que ele faz das coisas celestes são descrições espirituais. Não tem a intenção de serem literais. Não devemos imaginar essas coisas como objetos reais, concretos, mas como descrições parecidas, semelhantes a aquilo que não se pode, na verdade, descrever. O céu é indescritível para a nossa linguagem. Não há linguagem humana para descrever o céu. Portanto, sempre João vai usar expressões como: vi algo semelhante a, vi uma coisa parecida com isso. Apenas por aproximação é que nós podemos visualizar as coisas que João viu e descreveu nos céus. Ele se achou então em espírito, e aí ele vai ter a visão do primeiro, entre aspas, objeto lá no céu, que é justamente um trono. E eis, armado no céu, um trono. Esta é a grande palavra inicial deste capítulo. É a primeira grande visão. Roubou a cena quando João chegou ao céu. Ele enxergou um trono. O que significa ver um trono no céu? Porque Deus quis, antes de tudo, que João enxergasse um trono. Porque trono é símbolo do quê? De governo, de autoridade, de poder. Na terra havia também um trono, muito poderoso, esmagador, um trono imbatível, terrível, trono César. Nos dias de João, quem não reconhecesse a divindade do imperador sofreria sanções econômicas, físicas e até mesmo a morte, em muitos casos. Por isso os primeiros cristãos enfrentaram muitas vezes a morte, por se recusarem a adorar aquele homem sentado no trono de Roma, que se chamava e se auto-intitulava Deus. Por que é que Deus mostra a João, antes de tudo, o trono no céu? Porque o objetivo de Deus é fazer com que João entenda que existe um trono acima de todos os tronos. Que existe um trono tão grandioso, tão glorioso, que faz com que todos os demais tronos fiquem pálidos, fiquem frágeis, insignificantes diante da grandeza de Deus. Em outras palavras, o que Deus quis mostrar a João era: João, olha para as 7 igrejas, elas parecem frágeis, elas parecem fadadas ao fracasso, elas parecem indefesas diante do poderio humano, do poderio de César, mas isso é ilusório. Isso é aquilo que os olhos humanos conseguem ver, mas se você conseguisse enxergar o que está acima disso, você veria que as coisas não são o que parecem ser. Como aquele moço do profeta no Antigo Testamento, que se desesperou de cima do monte, quando enxergou os exércitos da Síria lá embaixo, rodeando, e ele pensou que estava sozinho com o profeta em cima do monte. E o profeta então orou e disse: Deus, abre os olhos desse meu auxiliar aqui, para que ele veja o real, a realidade, o que os olhos não podem ver. E então o moço do profeta enxergou o monte coberto de carros e de cavaleiros, totalmente tomado pelo exército dos céus. Quando João enxergou o trono lá em cima, ele compreendeu que quem governa, que quem dita as regras,
que quem tem nas mãos as rédeas do destino não é César, nem mesmo quem deu a autoridade para César, no caso, que é o dragão, que é Satanás, que vai aparecer no livro como sendo aquele que está por trás do trono de César. Nem mesmo o trono do dragão, mas é o trono de Deus. Portanto, meus irmãos, enxergar o trono de Deus faz com que todos os poderes humanos ou demoníacos diminuam de tamanho aos nossos olhos, se tornem insignificantes aos nossos olhos. E é por isso que Deus quis mostrar a João a visão do trono de Deus. Apenas para os irmãos terem uma noção de como é esse trono, eu vou tentar mostrar aqui uma pequena ilustração. Mais tarde e no próximo domingo eu vou retomar e dar detalhes. O que ele enxergou foi mais ou menos isso: vários círculos que vão se sobrepondo, voltas com criaturas ao redor. Essas criaturas, cada uma com a sua função, cada uma com a sua representação, compõem uma grande corte celeste. A ideia é transmitir isso. Há uma grande corte celeste ao redor do Deus Todo-Poderoso. E algo muito grandioso vai acontecer no meio dessa grande corte celeste. Então, o texto diz o seguinte, veja: eu me achei então em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele não vê Deus como Deus é, que é Deus o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Ele não se arrisca a fazer nenhuma descrição de Deus. Ele apenas descreve Deus em termos de cores. Observe que ele diz: e esse que se acha assentado, que é o versículo 3, olha aí, semelhante, no aspecto à pedra de jaspe. Jaspe é a primeira pedra preciosa aqui, utilizada para descrever um pouco do esplendor de Deus. O jaspe é uma pedra branca, transparente, algo como cristal, algo como diamante. É a primeira cor, é a do centro, como está aqui mais ou menos nesse diagrama, essa figura. No centro você tem a cor branca, a cor do jaspe. É o primeiro círculo dos 7 que estão ao redor deste trono. Esta cor, jaspe, branco, reluzante, diamante, é uma indicação, provavelmente, do principal dos atributos de Deus. Qual é o principal, o maior dos atributos de Deus, que inclusive será cantado aqui pelos 4 seres viventes, que vão repetir 3 vezes a expressão, como também já fizeram lá os serafins no capítulo 6 de Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, o primeiro grande atributo se destaca nesse trono é a santidade de Deus. Observe que a segunda cor diz que é a cor do sardônio. Esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. O sardônio era uma pedra bastante conhecida naqueles tempos, preciosa também, mas sua cor não era branca, sua cor era vermelha, avermelhada. A cor vermelha vem junto com a branca. Por que será que ele usa essas cores para descrever o que está no ponto mais central do trono de Deus? Provavelmente porque essas duas cores, o branco representando a santidade de Deus e o vermelho representando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, capaz de nos purificar dos pecados que também são representados na Bíblia pela cor vermelha. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou como carmesim, se tornarão brancos, brancos como a lã, como alva neve. E veja que o próximo círculo, descrito aqui, ele diz: há um arco-íris ao redor do trono.
semelhante no aspecto à esmeralda. Um arco-íris tem 7 cores, mas este arco-íris aqui, que vem terceiro, é o terceiro círculo, tem um brilho esverdeado, como da pedra de esmeralda. No Antigo Testamento também nos vem o simbolismo desta ideia. O arco-íris era o símbolo da aliança com Noé. Quando Deus decidiu que não mais iria destruir o mundo após o dilúvio com água, ele disse: colocarei o meu arco sobre as nuvens. E esse arco nas nuvens é a minha garantia, Deus disse, de que eu não destruirei mais o mundo através da água, através do dilúvio. Portanto, olha que interessante essa sequência de cores. Branco, jaspe, vermelho, tanto da ideia de pecado quanto de redenção pelo sangue, e o arco-íris simbolizando a paz depois da tormenta, a paz depois da ira, a paz depois da destruição. Como se nós víssemos aqui o conteúdo central do Evangelho. Como homens pecadores podem ter paz com um Deus santo. Como homens perdidos, pecadores, podem viver em paz com um Deus santo somente pelo sangue do Cordeiro Jesus, que foi derramado para perdoar os pecados da sua igreja, os pecados dos seus escolhidos. Próximo dos círculos que estão aí ao redor do trono, diz o versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. É sugestivo que, depois dessas 3 cores centrais, o jaspe, o sardônio, a esmeralda, há 24 tronos. Assentados neles, 24 anciãos, 24 velhos, vestidos com roupas brancas. A despeito da tentativa de muitos tentarem identificar esses anciãos com anjos, nós não devemos aceitar essa ideia, porque os anjos não são descritos em Apocalipse como anciãos, e sim como anjos. A interpretação destes personagens aqui deve ser buscada justamente na teologia da igreja. 24 é um número muito sugestivo aqui, porque nós temos no Antigo Testamento 12 patriarcas e no Novo Testamento 12 apóstolos. Sim, é evidente que outros apóstolos e patriarcas foram acrescentados. Por exemplo, já entre os patriarcas tínhamos as meias tribos de Efraim, de Manassés, e também acrescentados aos 12 apóstolos foram, por exemplo, Paulo e Barnabé. Mas o número 12 ficou simbolizado, ficou algo emblemático. 12 é o número dos apóstolos, 12 é o número dos patriarcas. E se você tem 24 anciãos, então o símbolo significa o seguinte: toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento representada no céu, próxima do trono de Deus. Logo após do branco, do vermelho, do arco-íris, está a igreja, representada no céu. Como um dia será, inclusive, mas já é, inclusive, hoje, parcialmente, porque parcialmente a igreja já está no céu. Nós ainda estamos aqui, muitos que ainda vão nascer, e um dia outros estarão reunidos no novo céu e na nova terra. Mas o sentido aqui é: Deus traz para perto de si o seu povo, a sua igreja. Isso é extraordinário, meus queridos, porque na terra, quem era essa igreja? Como eu disse, pessoas simples, pobres, perseguidas, despojadas, humilhadas, mortas. Quem são essas pessoas no céu? Reis, assentados em tronos, com coroas de ouro na cabeça, vestidos de roupas brancas. É assim que Deus vê a sua igreja. Por isso que eu disse,
enxergar o céu, muda o modo como nós enxergamos a terra. Nós paramos de pensar, de achar que a igreja é uma instituiçãozinha qualquer. Nós vamos parar de acreditar que a igreja é fraca, indefesa, porque já foi dito dela, pelo próprio Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Não há instituição mais poderosa, não há instituição mais gloriosa. Dura coisa é lutar contra a igreja de Deus. Coitados dos inimigos que ousam se levantar contra a verdadeira igreja de Deus. Sabe o que está destinado a eles? O pó, a ruína, a queda, o fracasso. Está aí o Império Romano para provar. Que máquina mais poderosa existiu no mundo de destruição? Onde está o Império Romano? Em cacos, não sobrou nada dele, exceto as ruínas lá do Coliseu e algumas estradas pela Europa e pela Itália. Mas a igreja está aí, porque ela é indestrutível, representada no céu por 24 reis. Nós estamos representados neles. É isso que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, que quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando Cristo subiu ao céu, se assentou à direita de Deus, nós também estamos assentados nos lugares celestiais, junto com o nosso Senhor. A igreja já se encontra lá no céu, gloriosa, representada por Deus, ou representada na presença de Deus. A sequência da descrição diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu já disse, meus irmãos, que ver o céu muda o modo como nós vemos a terra. E disse que Deus fez questão de, em primeiro lugar, mostrar o seu trono para João, para que João percebesse, e a igreja toda com ele, que quando nós percebemos o poder de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza do trono de Deus, os demais tronos diminuem, perdem grandeza para nós, perdem referencial para nós, já não são mais tão terríveis para nós. Mas Deus quis mostrar algo mais ainda nesse sentido para João. Ele quis dizer o seguinte: e vocês, igreja frágil, igreja que parece indefesa, não se engane, porque você, igreja, é recebida na presença de Deus de uma maneira que seria impossível para vocês mesmos fazer. Mas Deus faz, e fez por causa de Jesus Cristo, conforme o capítulo 5 vai explicar quando falar da redenção. Mas se é só no 5 que fala da redenção, não nos enganemos, porque o 4 também está falando da graça e da misericórdia de Deus. O simples fato dessas cores aqui, e dos 24 anciãos poderem estar tão próximos do trono, isso é misericórdia, isso é graça. A criação também é toda revestida da graça e da misericórdia de Deus. Vários aspectos aqui destacam isso, porque há sempre um contraste entre o poder avassalador de Deus e o modo como Ele recebe, recepciona, aceita o seu povo. Por exemplo, o verso 5 fala daquela manifestação igual a do Sinai, quando Deus deu a lei, e havia relâmpagos, vozes e trovões. Então, Deus nunca perde seu atributo de grandeza. Ele nunca se esvazia da sua grandeza, da sua soberania, do seu poder. Ele é isso. Na presença dele, trovões, relâmpagos, vozes. Mas apesar dessa imponência divina, apesar dessa visão assustadora de Deus, une-se a isso uma visão de graça, uma visão de misericórdia, que aceita, que aproxima o seu povo dele, somente pelo sangue de Jesus. Então, ao mesmo tempo em que ele descreve, por um lado, o trono de Deus como um lugar de vozes, trovões, relâmpagos, também ele descreve, em seguida, um lugar de calmaria, um lugar de tranquilidade, que é o que está aqui no versículo 6. Há diante do trono um como que mar
de vidro semelhante ao cristal. Aqui, em contraste, por um lado, vozes, trovões, por outro lado, um calmo mar de cristal, sem ondas, sem movimentos bruscos, um lugar de calmaria e de tranquilidade. Ao mesmo tempo, provavelmente aqui haja um simbolismo nesse mar de vidro, esse mar de cristal que está diante do trono de Deus, com algo que havia lá no templo, no tabernáculo, que era o chamado mar de fundição. Era uma grande bacia de bronze que havia dentro do tabernáculo, onde os sacerdotes lavavam as mãos após terem realizado o sacrifício. Figura desse lugar celeste que provavelmente inspirou a bacia terrena do tabernáculo, tem a função de justamente dizer o seguinte: há um modo de pecadores se aproximarem do trono que treme, que é cheio de relâmpagos, vozes e trovões, através da purificação do sangue que está simbolizado no lavar das mãos dos sacerdotes diante dele. E no meio dessas duas descrições está o Espírito Santo. No meio das duas descrições vem embutida a ideia do Espírito Santo. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós não devemos pensar nisso literalmente, como se fosse... É claro que a ideia aqui é de um candelabro, mas o Espírito Santo não é um candelabro. O Espírito Santo é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Mas é descrita essa terceira pessoa em Apocalipse como sendo 7 tochas de fogo. O sentido é, o número 7 é o de plenitude, é o de alcance universal, é o de perfeição divina. O Espírito Santo não é uma força divina, ele é o próprio Deus, como terceira pessoa. Seu poder de fogo é justamente uma descrição da sua presença em todos os lugares, e do seu poder de ação, do seu poder de perscrutar e de destruir também, se necessário. E então vem a descrição, que seria aqui, do 5º círculo ao redor do trono. Nós não temos certeza exatamente o que vem antes, se são os 24 anciãos ou se são os 4 animais, chamados aqui de seres viventes. Talvez eles estejam meio que sobrepostos. No desenho eu coloquei os seres viventes antes e os 24 tronos depois. Mas isso não dá para ter certeza. Porque como ele fala, e diante e no meio, parece então até que os seres viventes se aproximam um pouco mais nesse momento, nesta cena, do próprio trono, da parte central do trono. Tanto faz aqui para nós entendermos a posição. Mas é importante entender o que são. O que são agora esses 4 seres viventes? São descritos aqui, após o mar de vidro semelhante a cristal. Ele diz, e no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Há uma tendência natural, no primeiro momento, nós pensarmos que também são anjos, ou que seriam anjos esses 4 seres viventes. O fato de eles terem 6 asas nos remete à visão dos serafins, lá em Isaías capítulo 6. O cântico desses seres viventes e daqueles serafins, em Isaías 6, também é parecido. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, cantavam os serafins. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, cantam os 4 seres viventes. Talvez sejam mesmo anjos, mas são anjos que destacam algo especial. Eles representam a criação. Eles representam o mundo criado, as criaturas da terra. As criaturas da terra representadas no céu. Porque a primeira dessas criaturas é o leão, ou seja, os animais selvagens. A segunda dessas criaturas é o novilho, ou seja, os animais domesticáveis. A terceira dessas criaturas é aquelas que têm alguma semelhança com o ser humano. Talvez aí uma referência aos macacos, aos chimpanzés, aos gorilas.
esse tipo de criatura que tem alguma semelhança física com os seres humanos. E a quarta criatura representam as aves, as criaturas que voam, as criaturas com asas. É interessante que a criação, e veja, são 4 seres viventes, e o número 4 em Apocalipse significa o número da criação, o número da terra. E na verdade o texto não diz exatamente seres viventes, mas animais. 4 animais, seria uma tradução apropriada da palavra usada aqui na língua grega, na língua original. 4 animais, o primeiro semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro rosto como de homem, e o quarto como a águia que está voando. Isso nos aponta para o quê? Para o valor que Deus dá à terra, para o valor que Deus dá à criação. Ele criou esse mundo, Ele ama esse mundo. Ele está preocupado com esse mundo. Esse mundo não é descartável para Ele. Aliás, o apóstolo Paulo já escreveu isso em Romanos capítulo 8. Ele diz, porque a criação foi sujeitada à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, quando o pecado entrou no mundo, como consequência do pecado, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então a maldição de Deus que existe sobre a criação, sobre a natureza, é uma maldição decorrente do pecado. No entanto, Deus já fez provisão para livrar a terra de todo o pecado. Por isso que diz que a criação geme e suporta angústias até agora, esperando para ser redimida da corrupção. Deus fará um novo céu e uma nova terra. É assim que acaba o livro do Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. A terra não é descartável. Deus não vai jogar a terra fora. Ele vai renová-la. Ele vai levá-la à perfeição vindoura e gloriosa. E esses 4 seres viventes, esses 4 animais, talvez anjos, mas que representam os 4 tipos de criaturas principais que existem no mundo, já estão lá, muito próximos de Deus, mostrando que Deus tem uma provisão redentora também para a terra, também para a criação. Olhar para o céu muda o modo como nós enxergamos a terra. Nós começaremos a perceber que a criação é importante também. Importante para Deus, importante para os propósitos de Deus. Isso tem grandes implicações. Tem implicações para a ecologia, tem implicações para o modo responsável que nós temos que viver aqui nesse mundo, para o administrar na natureza. Lembre que quando Deus criou o homem, Ele colocou no jardim para cultivar e guardar, não para explorar e destruir, não para pisotear, mas para cultivar e guardar. Diante de Deus, a natureza está lá também representada, e um dia ela será aperfeiçoada, assim como a igreja, os 24 anciãos, a igreja, os salvos, os redimidos, os 4 animais, a natureza. E esses 2 grandes grupos, um dia estarão reunidos no novo céu e na nova terra, para completar o louvor, a adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Em seguida começa uma sequência de cânticos, uma sequência de adoração celeste, em preparação para o que virá no capítulo 5, quando finalmente a pessoa do Redentor vai aparecer. É no capítulo 5, de fato, o Redentor aparece e dá sentido a tudo que veio até aqui. Mas nós não entendemos o 5 sem entender o 4. Nós não entendemos redenção sem entender primeiro criação. Nós não entendemos novo céu e nova terra sem entender primeiro o céu e a terra atual. Primeiro a queda, depois a redenção. Primeiro criação, queda, depois redenção e consumação. Essa é a sequência. É um capítulo, são 2 capítulos altamente teológicos, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Fiquemos no 4 apenas hoje. Diz o seguinte: os 4 seres viventes, verso 8, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. Aqui tem uma curiosidade, porque na verdade ninguém sabe o sentido dessa expressão. Estão cheios de olhos. Dá a ideia que eles têm olhos em volta deles como um todo, estão repletos de olhos. E dá a impressão também que eles têm olhos, inclusive, por dentro deles. É algo extremamente complicado até de imaginar. Diversas especulações a respeito do que poderiam ser
questão desses 4 seres estarem cheios de olhos, e eu não me arrisco a tentar alguma interpretação nesse sentido, porque não há qualquer indicação na passagem do que isso pode significar. Então, me rendo ao mistério e deixo isso para os propósitos de Deus. Prefiro não especular, não tentar dar interpretação, porque eu não encontro nada no contexto. Tudo que eu tentei dar explicação aqui é o que eu encontro no contexto, ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Não encontro nada a respeito disso. Não sei o que é, não me arrisco a dizer porque é que eles são cheios de olhos por dentro e por fora. Mas eles são, e isso é importante que entendemos. O fato é que eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Eles não fecham esses olhos, nunca. Nem de dia nem de noite, eles não dormem, eles não têm descanso. Eles proclamam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então, o louvor celeste é algo ininterrupto. Muitas pessoas não gostam de louvar a Deus na terra. Não sei o que vão fazer no céu. Vão se sentir mal lá no céu. Porque o céu é um lugar de louvor perene. Claro que não é só cantar. Louvaremos a Deus com todas as nossas ações, com tudo que nós realizarmos. Mas há um louvor perene lá no céu. Um louvor que sempre enfatiza a santidade, a grandeza, o poder de Deus. Em conexão ao louvor dos 4 animais, das 4 criaturas celestes, o verso 9 diz: quando esses animais, esses seres viventes, derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, a igreja gloriosa, redimida, se une a eles. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. E aí vem o cântico final, o cântico dos 24 anciãos. É interessante que os verbos aqui, dos versos 9 e 10, foram jogados para o futuro. Até então, os verbos estavam no passado, escrevendo algo que já está acontecendo. Mas agora, lança para o futuro. Talvez seja só um desenvolvimento do pensamento hebraico, que geralmente usa os tempos verbais no imperfeito, dando uma ideia de futuro. Mas talvez não seja isso. Talvez seja a mesma ideia, antecipando a glória futura. Quer dizer, lá na frente, no novo céu e na nova terra, a natureza glorificada se une à igreja glorificada para um louvor perene ao Deus que nos criou. E assim, o final cântico, o último cântico aqui, nos traz, ou nos reforça de maneira impressionante essa verdade. Qual é o cântico final? Verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, o mundo não é resultado do acaso. O mundo não existe por causa de uma explosão sem sentido, ou sem origem. O mundo não é resultado de um processo evolutivo acéfalo. O mundo é resultado de um propósito. O propósito está na pessoa daquele que criou. Olhar para o céu faz com que nós passemos a ver a terra com outros olhos. Por quê? Porque lá em cima tem um trono. E ver esse trono faz com que, meus irmãos, os demais tronos aqui na terra diminuam. Olhar para o céu faz com que mude tudo que nós vimos na terra. Porque na terra nós vemos uma igreja limitada, perseguida, quase sempre ridicularizada pelo mundo. Mas no céu nós vemos 24 tronos. E lá está a igreja gloriosa, coroada, coroas de ouro, representando ou diante de Deus. Na terra nós vemos uma natureza se deteriorando, sendo destruída, sendo explorada, sendo usada por interesses de malfeitores. Nos céus, nós vemos o propósito para essa natureza que foi criada por Deus. Tem uma razão de ser,
não é por acaso, há um Criador por trás dela. Ou seja, a vida tem sentido, a existência tem razão, não é fruto do acaso, há propósito por trás destas coisas. O céu revela a importância da criação, como sendo algo que Deus muito desejou. Veja como esse cântico final reforça isso. Pois todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade. Quer dizer, porque o Senhor quis muito. Uma vontade profunda de Deus. Deus não criou a terra como quem diz, não sei o que fazer, vou fazer qualquer coisinha aí. Ele criou a terra alimentado por um sentimento, por um desejo profundo de fazer isso. Ele ama esse mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho, o Redentor, vai roubar a cena, vamos dizer assim, no capítulo 5, que é o que nós meditaremos, Deus permitir, na próxima semana. Até aqui, que possamos lembrar, possamos entender o quanto nós precisamos olhar mais para o céu. O quanto nossos olhos precisam estar mais fixos nas coisas do alto. Porque quanto mais estivermos fixos nas coisas do alto, mais compreenderemos as aqui de baixo. E menos seremos influenciados por elas. E mais influenciaremos o mundo em que nós vivemos. Você pode agora curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, orar ao Senhor, glorificando-o por tudo aquilo que Ele fez. Todo-Poderoso Deus, Senhor dos céus e da terra, te louvamos, te exaltamos, ó Pai, pela grandiosidade das revelações que estão neste livro. Nos ajude, Senhor, a compreender cada vez mais estas palavras. Desvenda os mistérios profundos dessa Escritura, para que assim contemplemos com ainda maior fervor em nosso coração a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania. Louvamos-te, Senhor, porque não somos fruto do acaso, porque vivemos num mundo que parece dominado por trevas, mas acima de tudo está o trono do Senhor, e os Teus propósitos nunca, jamais serão frustrados. Obrigado também pela Tua igreja, obrigado porque o Teu povo é reconhecido pelo Senhor como reis e sacerdotes, e que nós possamos viver de fato com essa responsabilidade que temos, sendo dignos do chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor.